Fala galera, como vocês estão? Estamos começando mais um EBD de jovens e adolescentes e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus trouxe no meu coração durante essa semana. Eu creio que é bem legal e queria convidar você a separar esse momento. Tente não fazer nada, se concentre, vamos tentar fazer algo bem dinâmico, mas foque agora no Senhor, na palavra dele que ele tem para falar comigo e com você. Beleza? Então eu quero convidar vocês, você está com a sua Bíblia aí, abrir ela no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. A gente vai estar lendo ela daqui a pouquinho. Então, o título dessa mensagem que eu quero conversar com vocês um pouquinho é Os Crimes que eu cometi. Então, a gente vai ver um pouquinho quais foram os crimes que eu cometi, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, durante a semana que eu estava lendo esse versículo de Jeremias, me chamou muita atenção quando Deus fala sobre isso, sobre quando o povo cometeu alguns crimes contra o Senhor, se afastando do Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês de um jeito bem rápido. Então eu convido você a abrir lá sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Então o texto diz o seguinte: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Isso o Senhor dizendo a Jeremias. Então o povo dele cometeu 2 crimes. Abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram suas próprias cisternas. O que são cisternas? Então são poços, né, que é feito pelas mãos mesmo, pelo homem, poços para reter água. Então cavaram cisternas e cisternas rachadas que não retinham água. Então imagine aonde o povo estava indo. E o que eu quero trazer ao seu coração e ao meu coração foi algo bem legal. Então assim, essa passagem de Jeremias é um desabafo do Senhor pela vida que seu povo estava levando, longe dos seus caminhos e como escravo de outras nações. Então, se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver que o povo estava passando por essa dificuldade aí de ser escravo, vivendo longe dos caminhos de Deus, e qual a consequência que isso teve para o povo. Então, Deus aponta 2 crimes que o povo está cometendo. Mas antes de a gente falar sobre os crimes, nós vamos entender o que é um crime. Então, eu fui procurar, galera, o sentido de um crime. Claro, não sou nenhum advogado, nenhum cara entendido nessa área, mas o Wikipédia diz assim pra gente: crime, transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão, um delito. Então, ação, eu quero que se grave somente essas 2 palavras. É uma culpa, né? Então, é um crime de uma ação ou omissão. Então, diante disso, a gente vai para o texto agora, voltar aqui nessa lição. Então, resumindo, o povo era culpado diante de Deus por deixar de fazer a vontade de Deus, ou se omitir em fazer a vontade de Deus, se omitir a verdade e deixar a vida levar, né? Aquela música que a gente sempre ouve nas pregações: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse não é um versículo, galera, cuidado, né? A gente não pode deixar a vida me levar. Então o povo estava vivendo assim nesse momento, deixando tudo à disposição da vida deles, como eles queriam viver, e isso levou eles longe do caminho de Deus, longe da presença de Deus. Então, mas será que isso só cabe ao povo da época de Jeremias? Então, a pergunta que eu faço, né, eu fiz para mim e eu faço para você. Será que isso só cabe para o povo que estava vivendo com Jeremias lá? Será que isso não cabe para nós também? Então, a gente vai entender um pouquinho quais foram esses crimes. Como a gente falou, que foi abandonar a fonte de águas vivas e cavar suas próprias cisternas. A gente vai falar um pouquinho desses crimes que eles cometeram. Então, abandonaram a fonte de águas vivas. Então, ação e decisão de se afastar. Então, isso foi o que eles fizeram. Eles tiveram uma ação, né, e uma decisão de se afastar do Senhor. Então, eles decidiram se afastar da fonte de águas vivas, que era o Senhor. Então, como vimos no devocional, até compartilhei, galera, nessa semana no meu devocional eu falei sobre esse texto, né, dei uma pincelada um pouquinho e continuei estudando em cima dele, vendo que Deus ia falar comigo em cima dele, e a gente vai ver um pouquinho mais. Então, Deus não nos oferece somente uma experiência. Deus é exagerado e tem nos oferecido uma fonte de águas que trazem vida, que é Ele mesmo. Então, gente, Deus, Ele é exagerado quando Ele pensa. Então, nesse texto, Deus podia falar assim: eu ofereci para vocês uma água que ia matar sua sede, né? Tipo assim, se afastaram da água que mata a sede. Mas Ele fala: vocês se afastaram da fonte de águas vivas. Então, uma fonte é um lugar de onde saem as águas, é um lugar onde tem muita água. Então, eles se afastaram desse lugar. Então é um lugar de onde nasce, né? Um lugar onde traz vida. Então, pense comigo, né? A água é necessária para a vida, para suprir as nossas necessidades. Então, quando nos afastamos de Deus, da fonte de águas vivas,
então quer dizer que estamos bebendo de outros poços, de outras águas, mas que não trazem vida. Então, galera, eu e você, né, quantos dias você consegue viver sem água? Né, pense um pouquinho. Estudos falam que a gente consegue viver no máximo aí alguns dias sem água. Não chega a ser uma semana. Mas assim, por que a gente não consegue viver muito tempo sem água? Porque a água é algo essencial para a vida. Nosso corpo é formado 80% de água. Então pense assim, né? Poxa, quanto água é importante para o nosso corpo. E trazendo agora, espiritualizando essa palavra, trazendo aos olhos do Senhor aqui, como que a gente pode pensar? Então eles se afastaram da fonte de águas vivas, e o que automaticamente a gente pode pensar? Se eles pararam de beber de uma água que era água viva, eles começaram a beber de outra água, mas uma água que trazia a morte. Só existe uma água que traz vida, que é Jesus, que é o Senhor. As outras águas trazem morte. Eles continuaram bebendo de uma água, mas não era a água que Deus estava oferecendo para eles. Então, será que eu e você também não estamos assim? Será? A gente já bebeu um pouquinho, experimentou um pouquinho de Deus, mas agora a gente está bebendo de outros poços, de cisternas, lá de poços que a gente mesmo cavou, de água que não mata a nossa sede, que é água que traz só sentimentos ruins, que traz inferioridade, que traz depressão, que traz amargura, que traz tristeza, muitas coisas ruins. Então, a água que o mundo tem a nos oferecer, galera, é uma água que vai trazer uma consequência, que vai abrir algo no nosso coração ruim, porque só tem um lugar que tem água viva, que é na presença do Senhor. Então, automaticamente, quando a gente não bebe da água viva, a gente está bebendo de outro lugar. Mas a gente continua bebendo, né? E o que está entrando dentro do nosso coração? Então, com Deus não existe dar um tempo. Se não estamos bebendo dele, estamos bebendo de outro lugar. Então, galera, com Deus não existe isso assim, vou dar um tempo, né? Estou dando um tempo da igreja, estou dando um tempo do Senhor, estou dando um tempo de orar. Não existe isso, porque ou a gente faz ou a gente não faz, né? E não fazendo para Deus, a gente está fazendo para outra pessoa, né? Para outra pessoa, para outro ser que não é o Senhor. Então, automaticamente a nossa vida está sendo guiada para um rumo que não é a vontade de Deus. Então, o que Deus espera da gente? Que nosso coração se quebrante e a gente reconheça isso e volte para a fonte de águas vivas. Deus nos dá todo dia essa chance de voltar, reconhecer os nossos erros, nossas falhas, das águas que a gente já bebeu e falar: Deus, eu já bebi de muitos lugares, Deus, que eu até me envergonho, mas eu quero voltar a beber da fonte de águas vivas que é o Senhor. E claro, Deus vai estar de braços abertos para nos receber. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho assim: por que nós nos afastamos do Senhor? Por que será que a gente se afasta, às vezes dá uma desanimada, quer desistir, quer parar? Tem um motivo para isso, né? Sabe por quê? E acho que você vai concordar comigo. É porque nós achamos que uma experiência com Jesus já é suficiente. A gente acha que vir na igreja já é suficiente, a gente acha que participar de uma célula já é suficiente, a gente acha que assistir os cultos ao vivo já é suficiente, vir no culto de jovens já é suficiente, assistir EBD já é suficiente, mas não é ainda, galera. Então Deus não quer algo assim, que a gente fique como espectador. Deus quer um relacionamento verdadeiro. E aí é onde a gente mais tem problema, porque a gente tem que abrir o nosso coração, para que Deus possa tratar. Então assim, gente, no texto de João, capítulo 4, versículo 14 e 15, vai falar da história de Jesus com a samaritana. Então Jesus estava passando de uma cidade para outra, parou no poço, encontrou uma samaritana, né, que estava vindo tirar água, e ele pediu um pouco de água para ela. E no meio do diálogo de Jesus com ela, ele falou algumas coisas para ela. Quando Jesus encontra ela, ele diz que se ela beber da água que ele der, ela nunca mais teria sede. E ela responde, olha bem a resposta da samaritana. Então Jesus fala assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E olha o que ela falou. Ela fala assim para ele: me dê desta água para que eu não precise mais voltar aqui nesse poço buscar água. Então, olha a mente dela. Jesus estava falando de uma água espiritual, que não ia mais trazer tristeza para o coração dela. Uma água que ia curar, que ia lavar ela. E ela estava achando que era aquela água física. Então ela fala assim: me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui no poço buscar essa água, porque é muito longe para mim, é cansativo. E claro que é. Então, olha como muitas vezes a gente está igual a essa samaritana. Muitas vezes nós estamos agindo assim: Deus me dá desta água para que eu não precise mais voltar, nem me esforçar, nem orar, nem vir para a igreja, quando não é isso que Jesus nos propõe. Com isso nós entendemos o que Deus quer falar. Um gole apenas não basta, nós precisamos ficar perto da fonte para continuarmos bebendo. Então, galera, Jesus não queria passar para ela somente uma água assim para que ela não precisasse voltar no poço. Ela ia continuar voltando no poço, porque ela ia ter sede física. Mas Jesus estava falando para ela assim: você não vai precisar mais buscar em nenhum outro lugar saciar como ela tinha
vários maridos, ela fala para Jesus. Jesus estava falando assim, você não vai precisar mais suprir as suas necessidades com nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, porque se você beber dessa água, você vai estar saciado. Se você ficar nessa fonte, você vai estar saciado. Então, por que a gente se afasta e a gente desanima muitas vezes? Porque a gente acha que uma experiência já é suficiente. Então, galera, eu quero reforçar isso no seu coração e no meu também. Uma experiência com Jesus não é suficiente. Ele tem algo eterno pra gente. Porque se fosse assim, seria fácil. A gente vir na igreja, tô salvo, beleza. Tô bebendo da água, show de bola. Mas Jesus quer algo contínuo, que é um relacionamento. Então, quando ele fala para ela isso da fonte de águas vivas que ele era, ele estava falando assim, você vai me conhecer, vai beber de mim, vai experimentar de mim, vai viver comigo o resto da tua vida, né? E para a eternidade. Então, isso vai jorrar para a eternidade. Então, galera, não se contente somente com um gole. Jesus quer um relacionamento verdadeiro. E o segundo crime foi cavaram suas próprias cisternas. Então, cisternas rachadas que não retêm água. É isso que foi falado no texto. Deus falou para Jeremias falar para o povo. Essa não é a vontade de Deus. Ele não havia mandado eles cavarem cisternas para reter água da chuva. Era para eles ficarem próximos à fonte e beberem da água viva. Então, Deus não tinha falado para eles cavarem suas próprias cisternas, buscar nas suas mãos, nas suas forças, alimentar o seu coração. Deus não estava falando isso para eles. Era para eles confiarem no Senhor. Então, o que seria ficar perto da fonte ali, né? Então, muitas vezes nós achamos que Deus demora muito, que as coisas não funcionam ou que Ele não está nos respondendo. Então, nos achamos bons e tentamos viver da nossa própria dependência, na nossa própria força. Nos comparamos ao mundo e achamos que eles têm algo bom de verdade e que nós só estamos perdendo tempo. Isso já acontece desde quando o povo saiu do Egito. Então, galera, uma coisa também. Então, a gente falou disso é ficar perto da fonte e uma experiência não é suficiente. E uma coisa que fala nesse texto também é por que a gente se afasta, é porque a gente se compara com o mundo. Não, mas tal pessoa está ganhando isso, tal pessoa está crescendo, tal pessoa está fazendo aquilo, e a gente se compara com o mundo e achando que o mundo é um lugar bom e que a gente está perdendo tempo com Deus. Onde a gente tem que mudar essa mente nossa e pensar, eu não estou perdendo tempo, eu estou investindo a minha vida totalmente no lugar certo, em quem me deu um propósito. Então, a gente tem que parar de se comparar. Quando a gente se compara, a gente está tendo a mesma medida do mundo. Então, a gente não tem nada a esperar, a gente não tem promessa a se cumprir, porque a gente é somente um espectador vivendo na Terra. E a gente não foi feito para ser um espectador, a gente foi feito para cumprir um propósito do Senhor aqui. Eu e você fomos criados para isso. E, finalizando, não abandone mais essa fonte. Guitarra. A comparação é um dos maiores erros que podemos cometer. Isso aconteceu com Jeremias. Se você for um pouquinho mais para frente, de Jeremias capítulo 12, no versículo de 1 a 5, vamos ler rapidinho lá. Jeremias 12, 1 a 5, diz o seguinte para a gente. Jeremias 12, 1 a 5. Presta atenção, galera, bem rapidinho. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e criaram raízes. Plano 3. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu vês a minha prova, a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. 4. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Parecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. E Deus diz assim, então Deus diz a Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Então esse texto eu queria deixar no seu coração rapidinho. Então olha o que Deus fala para Jeremias. Jeremias estava se queixando da comparação que ele estava fazendo com o mundo, de o que as pessoas tinham, o que os ímpios tinham, e ele estava sofrendo e não tinha nada. Então, galera, o que é, para finalizar, eu quero trazer o seu coração. Deus falando para Jeremias. Jeremias, agora coloque o seu nome, coloca o meu, Fábio, coloca o teu nome. Se você se cansa apostando corrida com homens, como é que vai correr mais que os cavalos? O que é isso? Quando a gente se compara com o mundo, galera, a gente vai se cansar com o mundo, a gente vai se cansar como o mundo cansa, a gente vai perecer como o mundo perece, a gente vai sofrer como o mundo sofre. Mas quando a gente olha para a nossa vida com os olhos de Deus, a gente tem a certeza que a gente não foi feito para disputar uma corrida com o mundo, a gente foi feito
para disputar uma corrida para a eternidade. Então a nossa luta não é contra o mundo, por isso que a gente não pode se comparar, porque esses dois erros que a gente viu, abandonar a fonte, então se afastar de Deus, achar que a gente é bom sozinho, achar que a gente é o cara, e se afastar da fonte e se comparar com o mundo é um erro muito grave para a gente. Então pense nesses dois crimes que a gente falou. Deus não propõe para nós uma corrida terrena, Deus propõe para nós, como Paulo escreve, uma corrida eterna, uma corrida para a eternidade. Então, galera, que o nosso foco mude, que os nossos olhos mudem, porque agora a gente está correndo uma corrida eterna, não é mais uma corrida terrena, porque a gente não vai conquistar um prêmio aqui na terra, nosso prêmio é lá no céu. Então, se você está triste, está chateado, se você reconhece que bebeu de outras fontes, galera, fale agora com Deus. Jesus, me perdoa, eu já bebi de várias águas, já achei que eu era bom o suficiente, eu já tentei viver na minha força, cavei os meus poços achando que eu ia conseguir sozinho, mas nada deu certo, Deus. Mas eu peço perdão porque eu quero reconhecer o meu erro diante do Senhor e alcançar a tua misericórdia e continuar. Não vou parar, não vou desistir, não vou me esconder, eu vou continuar, porque a corrida ainda é grande. Beleza, galera? Espero que tenha abençoado o teu coração. Deus te abençoe e até a próxima.